Olá, meus caros, vamos para o nosso segundo dia da semana de psicoterapia prática na prática. Ontem eu falei sobre não atrapalhe seu paciente. Assista o vídeo aqui no YouTube, ele está ali disponível. Se você estiver escutando no Spotify também, ele está disponível aqui, tá? E hoje, para continuar esse assunto, eu vou falar sobre o que é terapia. Por que eu vou falar sobre o que é terapia? Porque, gente, uma das coisas que eu mais percebo neste mundo é a dificuldade dos terapeutas saberem qual é o seu ofício. A nossa área já não ajuda muito, porque a definição de terapia para TCC é diferente da definição de terapia da psicanálise, que é diferente da logoterapia, que é diferente, sei lá, da corporal, que é diferente do psicodrama, enfim. A definição de terapia já é difícil por causa desses vários olhares. Mas também uma coisa que eu percebo no ensino de psicologia e de profissionais que vão trabalhar com terapia é que ninguém parte do pressuposto que é o seu ofício. O que é que você faz, ser vivo? Então, nesse sentido, é que pensando sobre isso, eu fiz um curso há muito tempo atrás, que foi começo do ano passado, chamado GPS, Guia da Psicologia Simplificada. E eu começava falando sobre o ofício. Qual é o seu ofício? Ou melhor, o que é que nós fazemos? Por quê? Numa área com tanta divergência, você precisa se agarrar em alguma boia, você precisa ir escolher algum lugar e partir de algum pressuposto. Senão corre o risco de, dependendo do paciente, você vareia, você dá uma variada na sua postura e pode ser que daqui a pouco você se perca. Porque também não tem problema, né? Eu sou um cara também que não acredito muito nesse negócio de ficar arrastando corrente. Não tem problema você pegar uma técnica daqui, uma visão aqui, ok, mas você tem que ter clareza, tá? Para resolver esse problema, eu fiquei meditando sobre isso, fiquei pensando sobre isso, e eu defini e cheguei a uma conclusão da minha definição do que é terapia. Eu quero compartilhar com vocês para ver se faz sentido para você e também para a gente, além de falar sobre a prática que eu falei ali no nosso primeiro vídeo, nesse segundo vídeo eu falo sobre o ofício. Para no próximo, amanhã, eu falar sobre a nossa postura, falar na quinta-feira sobre imaginário prático e na sexta-feira sobre essa questão de agir, ir para a ação e a diferença entre teoria e prática, tá? Então hoje eu vou trazer essa ideia, esse meu conceito. Então vamos lá. Tá aí com caneta na mão? Tá preparado? Vamos lá? Terapia para mim é o encontro de duas pessoas para meditar e solucionar as questões de uma delas. Encontro de duas pessoas para meditar e solucionar as questões de uma delas. Vamos dividir em 3 partes. Primeira parte, encontro de duas pessoas, meditar e solucionar as questões de uma delas, tá? Quando a gente pensa em encontro de duas pessoas, eu estou falando sobre o encontro pessoal. Por que na minha definição de terapia começa como um encontro pessoal? Eu coloco duas pessoas porque normalmente é duas pessoas, mas pode ser ali um casal, pode ser em grupo, mas independente disso, é um encontro pessoal. A primeira coisa que eu coloco na minha definição é essa questão do encontro pessoal. Por quê? Porque o paciente é gente, você já deveria saber disso, e o psicólogo também é gente. Então não existe em psicologia uma procura por um trabalho genérico. Não existe isso. Em psicologia, em psicoterapia, né, vamos usar o termo aqui que eu estou usando nessa semana. Em psicoterapia, não existe encontro genérico. Todo paciente que vai para a terapia, ele quer conversar com alguém, com uma outra pessoa. É o exemplo que eu sempre dou, tem um post meu, vou compartilhar, vou resgatar ele do meu feed do Instagram, vou compartilhar no meu Instagram, que é o quê? É a minha teoria do nome na porta. Qual que é a minha teoria do nome na porta? O paciente, quando ele chega no teu consultório, não tem que ser psicologia, psicólogo fulano de tal, psicólogo Mariazinha, psicólogo José, psicólogo Wellington, tá escrito lá o teu nome. O que acontece é que você tem uma formação, você tem uma profissão, mas você tem o seu nome, você é uma pessoa. E isso é equivalente. Isso é equivalente. No começo da nossa profissão, a formação é mais importante do que você enquanto pessoa. Porque você não tem experiência, o que importa é o diploma, né? Tipo, plano de saúde, eu sou psicólogo. Então o pessoal acredita mais na sua formação do que em você. Com o tempo, isso vai equalizando, pode até inclusive passar, né? Tem muita gente que já aconteceu comigo. Jota, não sabia que você era psicólogo? Pô, eu queria tanto conversar com você, então eu vou marcar uma sessão. Então esse tipo de coisa pode acontecer. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? É um encontro pessoal. Então sempre vai ter um nome na porta.
E você pode estar pensando, Jota, mas eu cobro muito pouco, o paciente me procurou por causa do valor. Mas dentro da sua faixa de preço, da sua disponibilidade, deve ter outro do lado. Por que ele te procurou? Porque tem uma questão contigo. Tem uma questão contigo. E, vamos lá, por mais que ele não te procure por causa disso, foi uma indicação, ele chega lá, coisa e tal, no primeiro momento que ele te olha, já é uma questão pessoal. Um paciente pode muito bem acabar uma terapia porque não gostou do jeito que o psicólogo fala, ou porque achou o lugar longe, ou porque o consultório não era legal, ou parecia que você não estava escutando ele direito, ou ele queria algo mais acolhedor, você foi mais frio, ou ele queria algo mais, você foi super acolhedor, enfim. Vai chegar muito rapidamente, já na primeira sessão, a questão do encontro pessoal. Porque pensa comigo, ser vivo. A nossa profissão, a gente fica conversando com uma pessoa, ou pelo menos a gente fica tentando conversar, ou acolhendo, ou consolando, durante 1 hora, num ambiente extremamente fechado. É você e a pessoa. Não tem, é muito pessoal, gente. É muito pessoal. E o paciente vai estar falando sobre o quê? Como a gente já conversou ontem, né? No primeiro dia da semana aqui. Ele vai conversar sobre os problemas dele, então ele já vem com uma humilhação, ele já vem ali meio sofrido, às vezes ele traz um segredo já na primeira. Normalmente o paciente vai chegar nos assuntos em que ele não fala com todo mundo. Então isso é extremamente pessoal. Então é por isso que eu falo, terapia é um encontro de 2 pessoas, tá? Não menospreze essa pessoalidade da terapia, porque essa pessoalidade é terapêutica. Encontrar outra pessoa que se mostra humano, que se mostra disposto, é extremamente terapêutico para o paciente. Ele encontra você e você é de carne e osso, no sentido de que você fala, você tem seus trejeitos, você é tranquilo, você tem a sua forma de falar, enfim, você tem ali uma pessoalidade junto com a sua personalidade, junto com seus estudos, isso é extremamente humano. Ser escutado por um ser humano é extremamente humano. E pense comigo, o que você acha de ser escutado por uma pessoa que você não confia ou ser escutado por alguém que você confia demais? Entende? Então, além de tudo isso, se o paciente ainda confia em nós Nós estamos ali realmente de fato, né, presente ao real, como todo mundo gosta de falar isso. Mas enfim, a gente está ali trabalhando, fazendo o nosso melhor. E o paciente confia na gente. Cara, isso é maravilhoso para uma melhor. É maravilhoso. Porque mesmo que você não diga nada, você passe 2 meses sem falar nada, né? Vocês psicanalistas passam 2 meses sem falar porra nenhuma. Mesmo assim, ele vai olhar para você e essa sua escuta, em que ele confia em você, vai ser extremamente importante para a melhora dele. Tem alguém que me escuta. Tem alguém que me escuta. Então, nesse sentido, terapia é um encontro pessoal. Tá? Não é... Por que eu trago para essa pessoalidade? Tem a questão profissional, óbvio que tem a questão profissional. Mas eu acho que a relação ela tem uma intimidade tão grande que eu gosto de falar que o mais importante é o encontro pessoal. Em que uma dessas partes é um profissional. Mas antes, acima de tudo, é encontro pessoal. Tá? Como eu falei também ontem, no dia anterior, a dor do paciente é única. Então pense, esse encontro vai ter que ser como? Único. O Yalom fala isso, uma terapia para cada paciente. Né? Olha que interessante, olha que pessoalidade que traz isso. Mas enfim, continuando, senão a gente aqui demora demais. Encontro pessoal, de 2 pessoas ou mais, mas é um encontro pessoal. Tá? Para meditar e solucionar. Por que meditar e solucionar? Se você procurar aqui nos vídeos que eu produzi, seja no Spotify ou no YouTube, você vai encontrar um vídeo em que eu falo sobre o faz sentido para você, né? Tem até um playlist aqui sobre terapia do bom senso. Ali eu explico um pouco sobre isso, sobre a minha forma, o meu método de trabalhar, tá? Mas assim, bem resumidamente, eu trabalho com 2 etapas. Eu trabalho com uma etapa analítica e uma etapa prática. Porque eu acho que a análise, né, e aprofundamento, mergulho ali nas questões do paciente ajuda ele na prática, e ele agindo no mundo, ele se testando no mundo, ajuda ele na meditação, tá? Ajuda ele na análise, né? Então análise e prática tem esses 2 lados. Então quando eu falo meditação e solução, né, encontro de 2 pessoas para meditar e solucionar, para mim essas 2 partes, a analítica e a parte prática. Meditação, por que eu coloquei esta palavra, meditar? Por que não é conversar? Porque olha a definição de meditar. Procurei no dicionário. Olha lá. Meditar. Preparar alguma coisa amadurecendo-a longamente
projetar, intentar. Mas olhe, preparar alguma coisa amadurecendo-a longamente. Quando eu falo isso, você já não escuta um terapia? Se alguém te perguntasse, qual é a profissão em que você prepara alguma coisa amadurecendo longamente? Eu espero que você, como terapeuta, pense, cara, terapia é isso. Então terapia tem esse lado. Tem esse primeiro lado que é meditar, preparar alguma coisa amadurecendo-a. Preparar o quê? Preparar insights, preparar conclusões, preparar novos princípios, preparar novas posturas, novos planos de vida, novos sentimentos, uma nova visão sobre si mesmo. Então, a terapia, além de ser um encontro pessoal, você se reúne, você terapeuta se reúne com o paciente para meditar, tá? O outro lado, solucionar. Quando eu falo em solucionar, por que não é resolver? Por que não é, como é que eu posso decifrar, entende? Por que eu falo solucionar? Porque quando você pensa na palavra solucionar, normalmente ela tem dois tipos de acepção. A primeira acepção da palavra, né, a primeira definição da palavra é o quê? Solucionar é você resolver um problema, né? Ah, solucionei aqui. Ah, uma pia tá com problema. Ah, solucionei aqui o problema. Beleza, você dá a questão pronta. Ou solucionar é você decifrar. É você, de certa maneira, encontrar uma explicação. Ou seja, você não resolve, mas você fala, ah, isso aconteceu por causa daquilo. Então pense comigo. Quando a gente vai para a parte prática da terapia, tem esse solucionar. Tanto a parte prática de resolver o problema mesmo. Então terapia é o encontro pessoal em que você vai tentar resolver problemas. Problemas internos, problemas externos, enfim. Você vai resolver problemas, tá? E ao mesmo tempo, você vai decifrar enigmas. Você vai dar explicações para algumas coisas. Que talvez depois de você chegar à explicação, quem vai ter que solucionar em casa é o paciente. Então às vezes o paciente está lá, vamos dar um exemplo, né? O paciente lá está lá falando, não, isso acontece. Você fala, pá, como é que é teu pai? Aquele clássico, né? Como é que é teu pai? Pá. O cara fala, nossa, cara, é verdade, eu faço assim por causa do meu pai. Você solucionou, assim, parece que você tirou um nó da alma do paciente. Ou então você decifra um enigma, entende? Cara, eu acho que aconteceu tal coisa. Aconteceu isso, depois aconteceu isso. E eu acho que o melhor pra você é você fazer assim. O que você acha? O paciente ele ainda não agiu, mas ele já tem uma pista. A gente já decifrou parte do caminho. Então, nesse sentido, a gente percebe que de um lado tem esse processo de preparar alguma coisa amadurecendo longamente. Então é o processo de análise, de conversar, de voltar, reviver, conversar sobre... E do outro lado tem essa coisa bem resolutiva. Tá? De vamos para a prática, vamos agir, vamos resolver, vamos trabalhar. Esses dois lados eu vejo na terapia com muita clareza. Tá bom? E para concluir, as questões de uma delas... Ah, Jota, mas isso é óbvio. Não é óbvio não, meu querido. Não é óbvio não. Porque o que acontece é que, por causa dessas questões de uma delas, a gente acaba cometendo o erro que eu falei ontem, no primeiro dia da semana. A gente atropela o paciente. Por quê? Porque a gente pega pra nós a questão é dele. A questão é dele. É meditar e solucionar as questões dele. As questões de uma dessas duas pessoas, que é ele. Então, o que a gente percebe é que nós temos que respeitar isso. Foi o que eu falei ontem. A gente tem que respeitar esse paciente. Eu vou falar amanhã também sobre respeito. Tá tudo aqui interligado. Tem que olhar para o paciente e falar, isso aí é teu, meu amigo. Isso aí é teu. Eu amadureço, preparo algo longamente aqui com você. A gente soluciona algumas coisas, mas isso é teu. Então você vai agir. Esse problema é teu, esse problema não é meu. Por isso que terapia, eu não posso me abraçar a causa. Entende? Tem muito terapeuta hoje em dia que é assim, não pode deixar que eu vou resolver o seu casamento. Quem tem que resolver o casamento é o paciente, porque ele tem que decidir se ele quer resolver o casamento. Não pode deixar que você não vai mais passar por isso. Eu tô pegando pra mim o problema? Não, é dele. É dele. E isso nos coloca numa posição de ser aquele que vai ajudá-lo a se ajudar. Foi como eu falei ontem. Mas é aquele que vai ajudá-lo a se ajudar. Então, naquele momento, meus problemas não interessam. É um encontro pessoal, mas que eu olho e falo, cara, meus problemas não interessam. Eu não vou ficar conversando com meu paciente sobre o problema que eu tenho em casa, com meu filho, não vou fazer isso. Mas naquele momento, então, eu me retiro. Eu deixo com que toda a minha inteligência, toda a minha criatividade,
que toda a minha intuição, a minha afetividade, tudo aquilo ali, a minha presença, sirva para o outro. Entende? Sirva para o outro. Realmente, então eu entrego. Eu falo, ó, hoje nós vamos falar sobre você. Se você já fez isso com a sua amiga, você pega a tua amiga, vamos pro boteco. Minha amiga, eu preciso falar sobre o que está acontecendo no meu namoro. Beleza, daí a amiga se coloca na posição de não vou falar nada sobre mim. Vamos conversar sobre você, né? Não é sobre mim, é sobre você. Não é o meu lugar de fala, tá? Mas enfim, para também não me delongar demais aqui, terapia, o nosso ofício, para mim, o nosso ofício é um encontro de duas pessoas para meditar e solucionar as questões de uma delas, tá? Essa é a minha visão de terapia. E quando a gente pensa nisso, a gente pode começar a organizar a nossa vida. Por isso que eu quero que você, agora, meu caro colega, escreva aqui embaixo no comentário: faz sentido para você? Faz sentido para você essa minha definição? Você enxerga esse meditar, esse solucionar? Você acredita que realmente é um encontro pessoal, não é? Qual que é esse limite? Como é que é para você? Qual que é a sua definição de terapia? Escreve aqui para mim no comentário. E aqui também, aqui embaixo, na legenda, você pode entrar no meu grupo de terapeutas. É um grupo aberto do WhatsApp em que durante essa semana, todo dia às 10 horas eu abro o grupo para você poder escrever lá e mandar suas dúvidas, e às 11 horas da noite eu venho e mando alguns áudios explicando um pouco mais sobre isso. Então hoje nós vamos falar sobre terapia. Então entra no grupo aqui, eu te aceito no grupo, e hoje de noite a gente continua essa conversa, tá? E obviamente, claro, assine meu canal. Amanhã tem mais, eu vou falar sobre postura. Sem postura não há cura. Não adianta ter teoria e técnica, saber o que é terapia se você não tem uma postura. Né? A postura é a embalagem do terapeuta, desse produto que é a terapia. Né? Quinta-feira tem uma live que eu vou falar sobre o imaginário prático do terapeuta. A gente vai continuar essa conversa até sexta, né? Então quinta-feira tem uma live. E também é o dia que eu vou explicar o meu projeto Escola Prática de Psicoterapia Prática na Prática, que é onde tem a formação continuada e também turmas de supervisão. E sexta-feira eu vou falar sobre fala menos e faça mais, né? Dessa coisa da prática mesmo, né? Como é que eu entendo essa questão da prática? Enfim, mas entre no grupo então. Assine o canal, entre no grupo, eu quero conversar mais com você. Vamos aí se ajudando, tá? Vamos fazer com que essa conversa essa semana seja uma grande sala dos terapeutas em que a gente pode conversar sobre a nossa profissão sem ficar com medinho, sem receio, sem ficar bancando um intelectual, né, cheio de frescurinha. Tá bom? Então é isso. Escreve aqui pra mim no comentário, entre no grupo, me siga aqui no canal. A gente se encontra amanhã para eu falar sobre postura, ou a gente se encontra hoje à noite no grupo de terapeutas. Um abraço, tchau, tchau.